Olá, irmãos, que alegria nós estarmos mais uma vez aqui, não é verdade, meu amor? É verdade, meu bem, é uma alegria realmente podermos estar mais uma vez juntos para aprendermos sobre a maravilhosa Palavra de Deus. Sim, eu creio que nesse dia de hoje, nesse dia em que você está vendo esse vídeo, Deus tem algo, Deus tem novidade de vida para você. Deus tem algo tão precioso na palavra. Ele sempre tem. Sim. A verdade é que Deus sempre está presente na nossa vida. Precisamos só estar atentos Sim. e ouvir a voz dele. Uau. Amém? Amém. É isso Glória aí. a Deus. Vamos orar, meu amor? Vamos orar, meu bem? Sempre, né? Sempre. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, a tua palavra viva. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama acima de tudo, Deus. O Senhor nos ama. Independente das coisas, o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro, assim a tua palavra diz. E o Senhor pagou um alto preço, Senhor, pela nossa vida. Por isso nós estamos aqui, Senhor, em forma de reverência, Senhor, reverenciando, Senhor, a tua santidade, a tua grandeza, porque o Senhor é todo poderoso. E nós cremos que a nossa resposta está em Ti. Nós cremos que tudo que nós precisamos saber está na Tua Palavra, na Tua Palavra que é viva, na Tua Palavra que traz a mudança, na Tua Palavra que transforma, na Tua Palavra que agrega, na Tua Palavra que salva. Amém. Deus, nós estamos aqui, nós queremos Te ouvir. Fala ao nosso coração. Espírito Santo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo na nossa vida. Aleluia. Fala conosco nesse momento. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção. E hoje nós vamos ler e compartilhar algo muito especial, um clássico da Bíblia Sagrada. É uma passagem que eu amo muito e de vez em quando é necessário vir aqui, ler, reler, rever os conceitos e muitas vezes voltar aonde eu errei. Então nós vamos compartilhar isso hoje, é uma bênção. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias ou lerem nos seus aplicativos, mas não fique sem ler junto conosco. Nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 38 ao versículo 42. Jesus visita Marta e Maria. Vamos nos ver aqui nessa história. Você quer se ver nessa história? Eu me vi nessa história muitas vezes. Você também, meu amor? Eu também. Sim. Eu acho que quem não se vê, você que nunca escutou essa história, você que nunca se deparou com isso que nós vamos falar aqui, que está escrito na palavra de Deus. Sim. Você muito provavelmente vai se ver em uma dessas duas, né? Em uma desses dois nomes que tem aqui. Ou você vai se identificar com Marta, ou você vai se identificar com Maria. Ou algumas vezes Marta, ou algumas vezes Maria. Sim. Vamos lá. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela."
Uau! 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 Demais! Uau! Que palavra! Que palavra! Aqui, meu amor, você tava lendo, você leu a sua versão, e a minha versão, óbvio, fala a mesma coisa, mas aqui fala o seguinte, que aqui fala, Maria estava aos pés e Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se do Senhor, perguntou, não te importas que minha irmã deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Marta ali estava preocupada, né? Preocupada em servir, em estar recebendo Jesus e seus discípulos. E a sua versão não fala só que ela estava preocupada, ela estava distraída. Sim. Muitas vezes nós nos vemos nesses dois papéis. Não é errado ser Marta. Não é errado. Não é. Marta estava recebendo Jesus, os discípulos, na casa dela. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Claro que nós queremos que tudo dê certo. Vamos trazer para o contexto da nossa vida no dia a dia. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos resolver problemas, nós precisamos fazer várias tarefas ao longo da vida, do dia. Se nós formos ver aqui a palavra, nós precisamos receber as pessoas bem. Sim. Marta estava preocupada com o conforto. As pessoas que chegaram na casa dela, ela estava preocupada. Ela estava fazendo algo bom. Não é bom você entrar na casa de alguém que te convidou ou não te convidou, você está indo na casa da pessoa e a pessoa, ela se movimentar para fazer com que a sua estadia seja agradável? Sim, é verdade. Marta, ela não estava fazendo algo errado. Apenas o que a gente chama atenção aqui nessa história, que é o quê? A gente consegue ver muito bem as duas fases, né? Uma estava preocupada com os afazeres, com as multitarefas, como nós. Muitas vezes estamos distraídos, preocupados, ansiosos, nós já falamos em outro vídeo sobre isso, com os afazeres da vida, em dar conta de tantas coisas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, é tudo tão rápido, são muitas informações e a gente às vezes não dá conta disso. Não só dentro de casa, com a família. Eu sou mãe, eu preciso dar conta de muitas coisas desde a hora que eu acordo. Muitas vezes eu queria ter mais tempo para dar conta de tanta coisa, trabalhar, arrumar a casa, dar conta das tarefas dos filhos e, enfim, você na sua casa, você que está assistindo esse vídeo, você também tem muitas tarefas e muitas preocupações. Aqui no contexto dessa história, ela estava recebendo um pessoal na casa dela, né? Então nós nem vamos entrar muito nesse assunto de alguém receber na sua casa. A gente vai colocar o nosso foco na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, que são tantas coisas. Muitas vezes, eu confesso para vocês, que a gente não dá conta, que a gente chega ao final do dia acabado, cansado, exausto de tantos afazeres. Porém, não temos como chegar e falar, hoje vou jogar tudo pro alto, não vou trabalhar, hoje eu não quero saber, eu não vou dar conta das minhas tarefas. Nós não podemos fazer isso. Nós temos responsabilidades. Mas quando a gente entra nessa história, a gente vê uma outra cena, que foi o que Maria fez. Quando Jesus entrou na casa delas, elas são irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus entra na casa delas, Maria não quis saber de mais nada. Mais nada importava para ela em receber aquela pessoa ilustre, em receber o mestre. O coração dela já entendia quem era Jesus. E a minha pergunta para você é: você conhece Jesus? Você sabe o que ele tem para te oferecer?
Naquele momento, Maria não quis saber de mais nada, ela se jogou aos pés de Jesus e ela queria escutar e aprender o que ele tinha para ensinar. Era o maior tesouro que ela tinha ali naquele momento e ela não ia perder aquela oportunidade. Por mais que tivesse muita coisa para fazer. Isso ela mesmo. não perdeu a oportunidade. Não ela perdeu. Estava diante de Jesus. Sim, ela sim. sabia que tudo que ela precisava naquele momento sairia através da vida de Jesus. É verdade. Então ela parou de fazer as coisas, as tarefas, e ela virou a atenção e toda a devoção dela para o único que poderia responder todas as perguntas dela, para o único que poderia trazer a palavra certa, para aquilo que ela tinha no dia a dia. E detalhe, eu acredito que depois que aconteceu isso, ela foi fazer as tarefas, mas antes ela escolheu a boa parte. Sim, o problema é quando a gente permite que as distrações, que as outras coisas roubem o nosso tempo com Deus. Nós não podemos fingir que Deus não existe. Nós não podemos fingir que nós temos o controle da nossa vida nas nossas mãos. Quando a gente age como Marta, apenas preocupado com as tarefas, com as agitações, com a ansiedade de dar conta de tantas coisas, quando a gente entra nesse papel de Marta, nós nos esquecemos e nos distraímos de que nós precisamos de Jesus na nossa vida, de que nós precisamos alimentar a nossa fé, de que nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque muitas vezes, sendo Marta o tempo inteiro, a nossa alma, o nosso corpo físico não dá conta. Porque o espiritual está, desabastecido. Maria correu para os pés de Jesus porque ali ela ia ser abastecida na fé dela, na força dela. Ela queria ouvir o que Jesus tinha para falar. Quando você para tudo que você está fazendo para ouvir o que Deus tem para falar com você, para ouvir um louvor, para cantar para Ele, para ler um texto da palavra de Deus, para fazer o seu devocional, você está alimentando o seu espírito. E Jesus foi muito claro quando Marta foi questionar Jesus. Marta virou para Jesus e falou: você não se importa que a minha irmã não está me ajudando? Você consegue se ver fazendo a mesma coisa? Eu consigo me ver. Não, quantas vezes? Eu consigo. Quantas vezes nós, meu amor, estamos tão atarefados que chega no final do dia ou no começo do dia e já estamos tão cansados que não conseguimos orar, não conseguimos falar com Deus, não conseguimos, não sabemos para onde vamos, o que nós vamos fazer, a gente simplesmente, de uma forma automática, a gente sai fazendo as coisas. Eu fico imaginando, fazendo uma analogia para uma coisa prática, é mais ou menos você ter um compromisso para chegar em algum lugar, numa festa, por exemplo, e você se vestir, você se preparar, você tomar banho, se perfumar, colocar seu sapato, colocar sua roupa, fazer tudo o que você precisa e você não pegar o endereço. Uau! Você não pegar o endereço. Sim. O que adianta você fazer isso tudo se você não souber o endereço de onde você tem que ir? É mais ou menos isso. Estamos tão preocupados com tanta coisa, com tanta tarefa, com tantas coisas e esquecemos a boa parte. É verdade. Meu irmão e minha irmã, vai dar para você fazer as suas tarefas. Sim. Aqui nós não estamos falando que uma coisa sobrepõe a outra. Não estamos falando que você só tem que buscar o Senhor e ficar dentro do seu quarto e não fazer mais nada, não lavar uma louça, não arrumar sua cama. Não estou falando isso.
E também não estou falando que você não tem que buscar o Senhor para ficar fazendo as coisas porque a vida está corrida e você precisa de dinheiro, você precisa que esteja a casa limpa. Não estou falando isso. Estou falando que precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio. Você precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. Você precisa ter a direção. Você precisa saber onde é a festa. Para você começar a se vestir, para você começar a se preparar. Não queira se preparar antes de saber para onde você vai. É verdade. Tenha isso na sua mente. Sim, e não é só isso também. Nós podemos ver que quando Marta questiona Jesus, ela não está em paz. Ela está agoniada, ela está angustiada, ela vai questionar Jesus. E muitas vezes nós estamos desse jeito. Alguém vem falar alguma coisa com a gente já solta as pedras em cima da pessoa. Ah, porque você isso, porque você aquilo. Foi o que Marta fez, ela foi argumentar com Jesus. Você não se importa que minha irmã não está me ajudando? Ele era visita na casa. Mas ela não enxergou Jesus como aquela pessoa que estava chegando para trazer paz, para trazer um ensinamento, para abastecer o espírito delas. Ela só estava enxergando o natural, como nós, muitas vezes. A gente só enxerga o outro, o defeito do outro. A gente só enxerga as coisas ruins das outras pessoas. E a gente fica tentando argumentar com isso. Quando Maria, na verdade, ela saiu daquela cena da preocupação, da agitação, das multitarefas, para quê? Para se encher de Deus, para se relacionar com Jesus. Você tem se relacionado com Jesus? Quando a gente ora, quando a gente para a nossa vida daqui terrena e a gente se conecta com as coisas do céu, nós estamos nos relacionando com Ele. O Espírito Santo que habita dentro de nós está falando, trazendo coisas para nós. Sabe quando às vezes você questiona Deus e fala: eu acho que Deus não está me ouvindo. Como que eu vou ouvir Deus? Como Deus vai falar comigo? Ele fala nos mínimos detalhes, mas nós tantas vezes estamos surdos porque estamos distraídos. Nossos olhos, nosso foco está em outro lugar. Uau, meu amor, uau. Você falou algo muito importante que acontece com a gente. Quantas vezes, amados, aconteceu isso comigo há um tempo. Essa palavra, ela veio ao coração da minha esposa e minha esposa compartilhou comigo. E eu, óbvio, a gente tem o nosso momento com Deus, a gente aprendeu que isso é proteção, intimidade com Deus é proteção para mim, é proteção para você. Então busque o Senhor na palavra. É muito importante que você ouça a palavra, que você cante um louvor, é muito legal. E isso é se encher das coisas de Deus, mas você precisa buscar a revelação de Deus para você através da palavra, através da sua leitura. E aí o que aconteceu? Minha esposa compartilhou algo comigo. E ok, só que eu tinha ido buscar algo do Senhor para mim. Só que a minha mente estava tão ocupada com tantas coisas. Tantas coisas, meu amor. Eu fiquei mais de 1 hora lendo a Bíblia, buscando algo para mim. E aí, depois, quando eu voltei e encontrei minha esposa fez uma pergunta básica. E aí, meu amor, você ficou lendo bastante a Bíblia, o que Deus falou com você? E eu falei, nada. Ela falou, nada? Nada. Sabe por quê? Porque eu estava aqui como Marta. Eu estava ali lendo a palavra, mas com a minha cabeça aqui nas tarefas, em tudo que eu tinha que fazer, buscando a palavra de maneira errada, buscando a palavra, sabe? Buscando as respostas para mim. Eu não tenho que buscar resposta para mim, eu tenho que buscar a direção certa. Eu tenho que buscar o que Deus tem para mim, não o que eu quero de Deus. É isso. Então, muitas vezes, o problema não são as tarefas. O problema é aqui, ó. A guerra tá aqui, ó.
a sua cabeça não para. Não desliga. Você fica pensando em mil coisas e aí lê a palavra de maneira errada. Você não tem que ler a palavra somente porque você quer as coisas para você. Sim. Você tem que ler a palavra para conhecer Deus. Amém. O caráter de Deus, ele está impresso na palavra de Deus. Sim. Glória a Deus. Na palavra de Deus. Glória a Deus. Você quer conhecer Deus? Leia a palavra. Mas leia a palavra para saber como Deus é, como é que Deus age. E é isso. E eu falei, meu Deus, fiquei muito tempo lendo a Bíblia. Alguém poderia falar assim, olha meu Deus, tá é espiritual, o irmão está lendo a Bíblia. Irmãos, não é assim. Leia com entendimento. Leia né? com entendimento. Ouvir o que Deus tem para te falar. Ouvir isso aí. Ouvir o que Deus tem para te falar, não o que você quer ouvir. Sim. Ó. E aí dentro disso que você acabou de falar, me veio agora aqui na memória o que está escrito no livro de Jeremias, profeta Jeremias 29, do 11 ao 14. Uau. Olha o que Deus tem para falar para nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Então vocês vão me chamar, orar a mim e eu vou responder. Quando nós entregamos o nosso tempo, o que Maria fez naquele dia? Ela deu o tempo dela para Jesus. Aquele momento que ela se aquietou aos pés dele para ouvir o que ele tinha para falar, era mais importante do que qualquer outra coisa. Tudo podia ficar para depois. E nós nos deparamos com esse tesouro que Jesus fala para nós. Só eu conheço os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Por que a gente não se lança aos pés desse Deus maravilhoso? Por que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito? Por que a gente vive agoniado, angustiado, com tantas tarefas, com tantos afazeres, quando Deus só quer alguma coisinha de nós, que a gente pare o nosso tempo tão precioso para ouvir o que Ele tem para nos falar, mas nos derramar de todo o coração. Sim. Está escrito aqui, vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Sim. Marta recebeu Jesus, mas o coração dela estava preocupado em dar tudo certo naquele grande momento. E Maria estava com o coração dela preocupado em ser abastecida. Faça isso. Faça isso você também, porque Deus nos deu de presente algo que tanto faz você ser pobre, se você é rico, tanto faz se você tem uma faculdade, MBA, ou se você não sabe nem ler. Deus nos deu de presente o tempo. Sim, 24 horas. E nada pode roubar o tempo que você pode escolher ter com Deus, com Jesus. Faça isso na sua vida e você vai ver muitos problemas, muita ansiedade, muitas tarefas, muitas preocupações vão ser evitadas se você primeiro for ouvir os planos que o Senhor tem ao nosso respeito. Sim, entregue o seu tempo. Glória a Deus, aleluia. Entregue o seu tempo para o maior de todos os administradores Glória a Deus, do mundo. é verdade. É o Senhor.
Deixa Ele administrar o seu tempo. Amém. Entregue o seu tempo para Ele, que você vai ver. Tudo vai dar tempo. Sim. Entendeu? Ele é excelente nisso. Entregue a sua vida e deixe Deus organizar. Sim. Não só o seu tempo, mas tudo aquilo que você tem que fazer. Amém? Amém, é verdade. Glória a Deus, meu amor. Vamos orar, meu bem, que Ora bênção, por nós. Sim. Ah, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te adoramos. Aleluia, Deus. Porque o Senhor é o dono da nossa vida. Amém, A Senhor. tua palavra nos diz que o Senhor tem pensamentos de paz Sim. ao nosso respeito. É verdade, o Senhor Deus. tem planos excelentes para nós. E nós muitas vezes, Deus, tomamos a frente. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós é que achamos o que é melhor para nós. Sim, nós não Jesus. te damos ouvidos, Nos nós não perdoa, paramos Senhor o nosso tempo para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. verdade, Nos Senhor perdoa, Jesus. Senhor. Nos perdoa, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos entregar a nossa vida nesse dia, nesse momento, Sim. nas tuas mãos, Amém, para o Senhor. Senhor administrar o nosso tempo, que nós possamos equilibrar, Sim. sermos Marta e Maria, mas mais do que tudo, escolhermos a boa parte, Amém, Deus. que não nos será tirada Sim. quando nós paramos tudo para te ouvir, para te adorar, para Aleluia, engrandecer Deus. o teu Sim, nome, Senhor Senhor. Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Sim, Deus. Amém, Senhor Amém? Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, nesse dia. Deus abençoe.